até mesmo que seu corpo seja forte e bonito, e você se identifique com isso, você se move em direção ao sofrimento. E se seu corpo não for como você quer, você não está feliz com ele. Você já está sofrendo. Então mantenha sua identidade de forma vagamente. Porque, obviamente, todo mundo tem uma identidade de forma que consiste em muitas coisas diferentes. Depende de onde você vive, qual é a importância que você dá a certos aspectos de sua forma física e psicológica. Obviamente, você tem uma identidade de forma que sempre começa com o corpo. É claro, sim. Até certo ponto você não pode fugir disso. Essa identidade de forma começa com o corpo, como você deve se lembrar quando falo sobre identidade de forma. Você tem que diferenciar entre identidade de forma, que é a forma física e forma psicológica, e identidade de essência, que é quem ou o que você é além de você. Além do físico e além da visão psicológica, como a consciência. A consciência transcendente que existe no momento em que você fica quieto e você ainda está acordado, quando você ainda não adormeceu, quando a quietude permanece, esse é o começo da percepção de sua identidade de forma e da sua identidade de essência. Bom, varia de pessoa para pessoa. Que importância você poderia dar a certos aspectos de sua forma? Como eu disse, que começa com o corpo físico, e para algumas pessoas isso já é uma grande parte de sua identidade de forma, é a sua aparência física. Em alguns casos, é até uma fonte de orgulho. Então faz você se sentir especial porque, em relação aos outros, seu corpo é mais bonito ou mais forte, ou para muitos outros, é fonte de sofrimento e vergonha porque o corpo não é bom o suficiente, não parece bom o suficiente. Não é você. O ego é sempre comparativo. Ele compara a sua identidade com os outros, e então você olha para as outras e muitas pessoas, e algumas ficam temporariamente felizes por seus corpos, se identificam com ele, e outras ficam infelizes por seus corpos não estarem bons o suficientes. Mas em ambos os casos, é uma identidade egóica. Você pode pensar que se você tem um corpo bonito ou forte, obviamente, apenas por alguns anos. Então você pode apenas, se estiver realmente identificado com a beleza ou a força do seu corpo, você vai ter muito sofrimento quando aquela beleza e toda a sua força diminuir. Então você começa a realmente sofrer. Sim, seu senso de identidade começa a desmoronar. Não importa o quanto você tente consertar a forma decadente. Você não pode fazer muito sobre isso. Bem, você pode gastar muito dinheiro tentando consertar as coisas, mas você não pode continuar para sempre. E, eventualmente, às vezes, acontece com alguns atores muito bonitos, atores, atrizes. Eles, quando ficam muito velhos, e até mesmo os trabalhos de reparo já não funcionam mais, então eles nunca mais serão vistos. Eles vivem escondidos, e isso é algo muito triste. Eles vivem retraídos, não querem mais ser vistos por ninguém, e é um fim muito triste para suas vidas. Então, com relação à identificação, agora você pode pensar que é algo particularmente egóico. Se você tem orgulho de você, a propósito,
Não há nada de errado se você for muito feliz, se tiver um corpo forte e bonito. Aproveite enquanto pode, é minha recomendação. Mas isso não deve ser desprezado. É algo adorável, maravilhoso, mas não é essencialmente quem você é, obviamente. Então, descubra quem você é, além disso, o mais rápido possível, antes que comece a decair. Descubra quem você é, além disso, e isso é importante. Mas não é apenas o ego. Isso não é apenas amplificado pela identificação com o corpo bonito ou mais forte. O ego é igualmente amplificado se você tem vergonha ou infelicidade ligado ao que você considera ser um corpo de aparência indesejável, que também é uma forma de pensamento egóica muito forte. Tão forte quanto aquele que se orgulha da sua aparência. Às vezes as pessoas pensam que o ego, elas sempre se referem a alguém que se sente melhor e maior que os outros. O grande ego parece ser como um triunfante senso de identidade, que pode ser o caso, mas o ego é igualmente forte no oposto de tudo que se considera inferior e sofre por se comparar desfavoravelmente com outras pessoas em qualquer nível. Se ver como uma vítima da vida, isso é uma identidade egóica igualmente forte, uma espécie de forma de pensamento. Então, não é apenas o ego, não é necessariamente, e sempre um senso triunfante de identidade pode ser tão forte quanto o oposto disso. Então a identificação com o corpo, que em última análise lhe trará sofrimento, como eu já disse, até mesmo que seu corpo seja forte e bonito e você se identifique com isso, você se move em direção ao sofrimento. E se o seu corpo não está como você quer, você não está feliz com ele. Você já está sofrendo. Então, em ambos os casos, vá mais fundo. Vá mais fundo que isso. Essa é uma identificação. Um outro tipo de identificação eu estava visitando minha mãe há algum tempo atrás e ela tinha muitos livros em suas estantes. Minha mãe não era religiosa e nem mesmo espiritual, mas eu encontrei o Novo Testamento lá, que havia sido deixado lá há muitos anos, quando minha mãe era casada. E esse livro ela ganhou de um testemunho de Jeová. Porque meu pai sempre convidava as testemunhas de Jeová para nossa casa. E depois as envolvia nas discussões. Ele tinha uma relação de amor e ódio com eles. Ele os respeitava enormemente, porque meu pai era alemão. Então ele os respeitava enormemente, porque havia as poucas pessoas na Alemanha que se recusaram na Segunda Guerra Mundial, que se recusaram a participar da guerra. Então eles eram pacifistas e muitos foram levados para os campos de concentração e morreram porque se recusaram a pegar em armas. E meu pai os respeitava muito por isso. Mas quando eles começavam a falar com ele, ele ficava bravo. Mas ele deve ter aceitado esse Novo Testamento. De qualquer forma, eu encontrei o Novo Testamento na estante de minha mãe e abri naquele momento. Claro, eu já tinha lido na escola, tive uma educação católica. Eu tinha lido na escola, mas depois li e disse, uau!
eu podia ver uma verdade mais profunda sendo expressa do que eu já tinha ouvido na igreja, no que Jesus estava dizendo. Eu imediatamente tive uma compreensão profunda do que ele estava falando. E percebi também que o Novo Testamento realmente é fragmentos, porque ninguém tem um ensinamento completo de Jesus. Porque as pessoas têm os fragmentos que eles lembraram e eventualmente escreveram. E eu acredito que não todos os fragmentos são realmente ditos por Jesus. Mas quando fazem, os que são realmente proferidos. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que certas coisas que li foram realmente ditas por alguém que estava profundamente alinhado com a consciência. Então eu vi a verdade, então que ela mentiu sobre isso. Então você se torna consciente de si mesmo, como aquele que está percebendo, mas não de si mesmo como a pessoa histórica. Porque se você estivesse analisando através da pessoa histórica, estaria rotulando as coisas mentalmente. Não, você se torna consciente de si mesmo, como a consciência subjacente, na qual a percepção acontece. A luz da consciência na qual a percepção acontece. Então você está ciente de duas dimensões. A dimensão da forma e a dimensão da consciência sem forma. O reino dos céus. A dimensão da amplidão. O vazio, a amplidão, a essência de toda a vida. E não é seu, não é de ninguém. É o único. E agora, se você está pensando, bem, como isso se encaixa com Deus? Você não mencionou Deus. Bem, isso é verdade. Não mencionei Deus porque o termo Deus tem sido muito mal interpretado. Ao longo dos milênios, não por todos, mas pela maioria. Você não pode, obviamente, você não pode entender Deus. É simplesmente absurdo fazer qualquer declaração, porque é totalmente, quero dizer, a linguagem consiste em apenas alguns sons. Apenas alguns sons que são produzidos pelas cordas vocais e pela pressão do ar. Então você tem as vogais A, E, I, O, U. Então você adiciona alguns sons de pressão de ar. Você espera entender o segredo do universo através da combinação de alguns vocábulos. Quero dizer, você está pedindo a Deus para explicar Deus, mas vou continuar falando de qualquer maneira. Só podemos dar uma imagem quase poética ou uma analogia do que isso é. Deus é a fonte de toda a vida, a fonte transcendente de toda a vida. Não tem existência no espaço e no tempo. Não existe porque existir significa ser manifestado. Deus é a fonte de toda a vida. Isso talvez possamos dizer. Agora, poderíamos comparar isso, porque vivemos nesse universo percebido pelos sentidos, em nossa dimensão. Poderíamos comparar Deus ao princípio doador de vida, que todos nós compartilhamos, que é o Sol. E não é por acaso que muitas culturas antigas adoravam o Sol. Porque, obviamente, sem o Sol, toda a vida desapareceria imediatamente. O próprio calor em seu corpo e, em última análise, derivado do Sol, das calorias. Então, o Sol emana continuamente. Quase se poderia dizer, sim, ele tem uma vida útil, mas em relação à nossa vida útil, ele é eterno. Então, é uma analogia. O Sol emana continuamente, emana, e o que emana é que dá a vida.
Talvez possamos começar com algumas observações adicionais sobre o assunto importante de ser e fazer. Foi com isso que começamos na última sessão. E encontrar um equilíbrio. E antes de encontrar um equilíbrio, poder entrar para acessar a dimensão do ser, que já é um bom começar a princípio. O que tende a acontecer, mas também não invariavelmente, é que você pode entrar na dimensão do ser ou acessá-lo quando estiver em um local propício e tranquilo, em uma serenidade, ou aqui, em um espaço protegido, ou talvez em sua casa, no seu quarto, ou até na natureza. E a princípio, sendo ser, a dimensão está associada com a cessação do fazer. É assim que você rapidamente percebe que é. Quando você não está fazendo qualquer coisa, e você pode apenas ser conscientemente. Não importa quão breve seja uma cessação do fazer primário, que é o pensamento, e não importa se é uma breve cessação do fluxo do pensamento. É difícil encontrar a dimensão do ser, mas mais tarde, à medida que você se torna conscientemente enraizado na dimensão do ser, o pensamento e o ser podem se unir. Eles não são irreconciliáveis. E, de fato, uma de suas tarefas é, quando você pensa, não estar totalmente identificado com um fluxo de pensamento. Em outras palavras, há alguma atenção no fundo. Em alguns há uma consciência, um campo ou um espaço de consciência. Mesmo enquanto você está pensando como é agora, enquanto eu estou falando, é claro que a mente está operando. Mas eu posso sentir. Talvez você possa, no pano de fundo, por trás das palavras, além das palavras, entre as palavras, há aquele espaço de ser, a quietude ou como você quiser chamá-lo. E se você pode senti-lo, você pode desmentir se você estiver vindo aqui, se você pode sentir que está em você. Porque só o ser pode ser uma maneira de ser, não a mente. Se você acredita que o ser emana de mim, eu suponho que sim, mas naquele momento você tem o reconhecimento de ser. Só pode acontecer acessando a dimensão dentro de você. Só o ser pode reconhecer o ser, não a mente. A mente, no entanto, pode entrar quando, digamos que você reconhece o ser, a dimensão que emana dessa coisa, que é o corpo, ou seja o que for que emana. E você pode sentir isso no momento em que você sente que está em você também, conscientemente. Agora é possível que a mente possa entrar e interpretar mal o que está acontecendo. E as mentes podem confundir a forma do professor espiritual, ou seja lá quem for, a forma com a qual se identifica. E de repente o professor é considerado um ser sobrenatural ou uma espécie de figura divina, ou algum grande guru ou o que quer que seja. Porque você confunde o que é. Transcende a forma para a qual a forma é apenas uma abertura. Você confunde isso com a forma. E então você faz aquela pessoa, através da qual o ser brilha, você torna aquela pessoa muito especial. Isso pode acontecer facilmente. É uma interpretação errada, mas pelo menos você reconheceu o ser. Mas o que você esqueceu
é porque nem todo mundo vai reconhecê-lo na dimensão do ser. Em um ser humano, se brilhar fortemente, nem todo mundo reconhece. Algumas pessoas dizem o que é isso, o que é aquilo, porque todas essas pessoas estão ouvindo esse cara por 2 horas. Ele não é especial. Ele nunca nem mesmo pula para cima e para baixo no palco. Ele é simplesmente chato. Não, ele é chato. Pode haver resquícios de ego deixado nele. E se o professor for bombardeado com projeções contínuas de especialidade, ele ou ela pode começar a acreditar em outras palavras. O ego volta pela porta dos fundos e recupera a ascendência. O ego volta e então o professor começa a sentir uma especialidade nisso, na pessoa, na forma. E então o estado que aconteceu muitas vezes, o professor faz declarações como: certamente eu sou o maior professor vivo no planeta no momento presente. Ou pode ir tão longe a ponto de dizer: sou o maior que já existiu. Todos os outros foram precursores. Cheguei a algo incrivelmente especial. Mas não é posse de ninguém. Não é conquista de ninguém e não pertence para ninguém. Mas a forma, a dimensão da forma, pode ser uma abertura, como uma janela, de certa forma. Eu poderia dizer que esse corpo e esta mente é a moldura da janela. O que você vê é a moldura da janela. Mas a coisa mais importante sobre a janela é a luz, que vem através do vento, e é a abertura. E isso também pode acontecer com você quando a presença surgir. Se ainda não aconteceu para muitos de vocês, entre em contato com pessoas que são ajudadas por sua presença. Mesmo que você não sinta que sabe o que fazer, porque não funciona assim. Elas são ajudadas e são atraídas por você. São ajudadas por sua presença. Há um tipo de transmissão que você pode despertar a presença no outro. Aquela dimensão, a dimensão do ser no outro. Então você pode encontrar. Eles podem então se apegar a você porque eles se sentem tão bem com a sua presença. E eles podem te deixar ir. E novamente o perigo já surge. E você sente que eu fiz isso. Isso você poderia chamar de cura em um sentido mais profundo. Não apenas uma cura física, mas a verdadeira cura é a reconexão com o ser. A dimensão que é a verdadeira cura. E há uma frase nesse livro chamado Um Curso em Milagres, que ela é curadora. Ela não cura, ela deixa a cura ser. Ela não cura, ela deixa a cura acontecer. Quando você está com pessoas que estão procurando ajuda, então você não precisa entrar em sua mente. Diga, como posso ajudar essa pessoa? No passado ela está falando com você e você já pensa, talvez eu poderia dizer que tal coisa, ou posso dizer que não funciona assim. Mas você só está presente. Em algum momento você pode dizer algo que vem de uma espécie de lugar mais profundo, ou você nem precisa dizer nada. Apenas uma resposta. Pode aparecer de repente na outra pessoa como algo, e você nunca disse ou fez nada. Você apenas sentou lá.
Então, primeiro você tem que ir à dimensão do ser. Você encontra como separado da atividade externa o pensamento, e então isso é um bom começo. E gradualmente você aprende que não é inconciliável com atividades externas, ativas. É uma presença ou movimento, e isso é uma boa prática. Porque você não mostra que não vê. Preciso ficar quieto para encontrar a quietude, que é outra palavra para isso. O que as pessoas acreditam inicialmente, quietude, também tem dois significados em inglês. Há, por um lado, quietude, que significa ausência de ruído, mas há outro significado dela, que é a ausência de movimento. E eles ficam parados. É a ausência do Senhor. Ele ficou parado. Então é quietude. E a palavra quietude aponta em inglês para a ausência de ruído ou movimento. Então, quando falamos sobre quietude, você pode pensar que tem. Para você não poder se mover, para ser, para sentir conscientemente a dimensão, você não deve se mover. E então você aprende que pode realmente mover. E de fato pode ser útil começar com isso. E então você pode executar certas tarefas e ainda ser essa conexão com o ser, em vez de se perder completamente na atividade. Você pode ter objetivos a perseguir, que estão no reino do fazer. É bom ter objetivos, embora possa haver períodos em sua vida em que você não precise de nenhum objetivo. Certamente, se você atingir uma certa idade, torna-se cada vez mais inútil perseguir objetivos, pelo menos até os 95 anos de idade. Você não precisa perseguir mais nenhum objetivo, a menos que, por algum motivo, você precise. Mas, mesmo antes disso, pode haver períodos de tempo em sua vida em que a busca de objetivos não é necessária e você pode se tornar mais profundamente imerso. Apenas se envolver em atividades cotidianas, comuns, sem perseguir nenhum grande objetivo em particular, grande ou pequeno, trabalhando em direção a algo, mas no geral é bom ter metas. Mas novamente, as metas pertencem ao reino do fazer. E tudo bem. O problema surge se a mente absorve tanto de sua atenção. Mas o significado, o resultado desejado, o lugar onde você deseja chegar, o que quer que seja, passar em um exame, alcançar uma certa posição, adquirindo maestria em alguma atividade, qualquer que seja, o resultado desejado. Se o resultado desejado ocupa um lugar em sua mente, que é esmagador, até que você precise desesperadamente chegar a esse lugar, então, enquanto isso, todas as coisas que você faz, os passos que você toma, as atividades que você realiza para chegar ao seu objetivo, em seguida, simplesmente um meio para o fim, e elas não são agradáveis, porque você sempre espera ter chegado lá.